consegui. Desculpa. Ora, bom dia a todos. Vou passar a apresentar um trabalho que foi feito em conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Escola Superior de Saúde, onde sou docente, e muito obrigada por me terem convidado para este encontro internacional. Portanto, embora não seja militar, nós, Cruz Vermelha, temos a tutela do Ministério da Defesa. Nas missões humanitárias tenho trabalhado sempre em situações de conflito, portanto não me é alheio a esta organização toda de base estratégica militar que tenho estado a ouvir com os outros colegas com muita atenção, muita organização. Nós tentámos, a partir do 11 de março, o Covid-19 foi declarado pela Organização Mundial de Saúde o estado de pandemia, e imediatamente surgiu a ideia, com uma parceria e sinergia com uma parceria com a Biosurfi, que é uma entidade de tecnologia de análises, e com a Cruz Vermelha Portuguesa, em montar um hospital de campanha. Ora, como é que esse hospital de campanha foi montado? É que eu isso vos vou explicar de uma maneira resumida. Como é a ideia nasceu daqui, quem é que formou? A equipe de triagem SMART, assim tinha o nome o nosso hospital, começou por ser composta por docentes da escola, quer os docentes nós, quer a parte da direção, os próprios colaboradores da entidade Biosurfi, socorristas das delegações da Cruz Vermelha Portuguesa por todo o país, os próprios colaboradores da sede nacional, incluindo o Sr. Presidente, e principalmente, quer dizer, que a mim, que sou professora, dos meus alunos, foi conseguir motivá-los, porque não foi muito difícil, porque eles já estavam motivados, para integrar esta equipe. Só acrescentar que os nossos alunos, desde o primeiro ano, do primeiro ao quarto ano, têm 2 cadeiras novas instituídas, que é a formação Cruz Vermelha, e dentro da formação Cruz Vermelha tem a valência de voluntariado, portanto, é trabalho de voluntariado que eles desenvolvem na comunidade. E no quarto ano tem uma cadeira que tem 4, 5 anos, que foi instaurada no nosso Plano Nacional de Estudos, em que é missões humanitárias de situação de catástrofe e conflito. Portanto, sem dificuldade nenhuma, tivemos muitos alunos que se ofereceram para integrar esta unidade. Portanto, aqui podemos ver uma imagem, são alunos, docentes, voluntários, de várias delegações. Portanto, a ideia era que toda a gente trabalhasse junto. Portanto, este hospital abriu 4 ou 5 dias antes, a preparação foi feita 4 ou 5 dias antes. Aqui temos o nosso diretor, do presidente da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. A finalidade era 100% operacional, que era que, como aqui já foi referido também por outras pessoas, que sem sair do carro o utente realiza os testes Covid no hospital de campanha da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, aqui vê-se na recepção a entrada na rua, antes de subir a rampa para o hospital. Aqui, seguidamente, o doente era abordado por um socorrista e depois o doente saía, portanto, ele sai e entra nesta unidade sem ter que sair do seu carro. Dentro tudo é feito dentro da viatura, portanto, feito no interior da viatura, onde o voluntário ajuda a pessoa a instalar uma aplicação, e é esta aplicação depois que vai toda ela servir para dar os resultados e para fazer acompanhamento caso seja necessário. Portanto, depois o utente fica ligado a este código e é através deste código que ele depois vai ser monitorizado e contactado se for preciso. Portanto, o que é que nós queríamos na altura, e penso que não tarda muito, vamos querer a mesma coisa, que é realizar o maior número possível de testes e encaminhar as pessoas consoante a cor da triagem, que já mais à frente vou explicar. Portanto, monitorizar o utente à chegada através daquela aplicação Smart que o utente era ajudado a aplicar no telefone. Caso suspeito, dar logo o alerta. Reduzir o tempo de espera, quer do utente local, quer dos respectivos resultados. E depois ajudar um bocadinho a que os cuidados de saúde primários e as urgências não ficassem sobrecarregadas. Portanto, nós estávamos em diretamente contato com a unidade, com o SNS,
para que, no fundo, de carregar um bocadinho menos o Sistema Nacional de Saúde. Como é que os doentes chegavam até nós? Portanto, havia uma comunicação prévia. Isto era um ex-aluno meu que já é enfermeiro e que foi um dos grandes pioneiros de conseguir fazer um programa de computador e telefone e ir falando com os utentes. Antes, as pessoas ou eram referenciadas pelo Sistema Nacional de Saúde ou os profissionais de saúde tinham acesso, agentes da Autoridade de Proteção Civil ou os privados a custo privado poderiam também ir. De qualquer maneira, salientar que nada seria feito sem uma marcação prévia, agendamento exatamente para cortar o período de espera e para não juntar as pessoas no circuito. Ora, a Biosurf desenvolveu uma tecnologia SPINIT com o teste cujo objetivo seria o quê? Despistar os valores alterados em casos suscetíveis de infecção. Então, isto era feito que, ao mesmo tempo, e com uma gota de sangue, era testado o CPR e o leucograma. E depois seguia-se as zaragatoas. Ora, estes dois valores, portanto, já nos dão uma indicação se há sinal de infecção ou não. Portanto, aqui vemos dois discos. O utente chegava, era colhido uma gota de sangue capilar e era colocado uma gota em cada disco. Este disco depois era introduzido nestes dispositivos e em que rapidamente, em 10 minutos, nós tínhamos os resultados. Tudo isto depois era passado para aquela tal aplicação Smart que o enfermeiro tem consigo. Mais tarde, portanto, ao princípio era feita a todos os utentes, depois, pronto, uma questão de gestão de recursos, fazíamos a doentes com historial pessoal de teste molecular positivo anteriormente ou doentes com alterações subejamente conhecidas, temperatura superior a 37 ou saturação de oxigênio inferior a 96 ou com sinais de dificuldade respiratória. Depois disto, 10 minutos de espera. E disto, depois os doentes faziam sempre as tais duas zaragatoas que são protocoladas, feitas pelo enfermeiro e que têm sido feitas em todo lado. Segundo o resultado, o doente depois era caracterizado em 3 cores, branco, laranja e vermelho. Ora, esta classificação, portanto, era feita a zaragatoa, era rotulada e encaminhada para o laboratório. As duas zaragatoas nasofaríngeo e caso só se pudesse fazer uma, escolher a nasofaríngea, portanto, normal. Na zona de análise, ou seja, a análise dos resultados obtidos era feita pelo médico, era feita a validação dos resultados, portanto, validava na tablet e era dito ao doente, era feita com a presença do nosso médico a decisão clínica, e aconselhamento dos procedimentos a adotar, seja caso fosse necessário isso. Como é que isto se passava? Portanto, o fluxograma de envio ao laboratório, portanto, era desde que os valores de leucócitos, linfócitos e PCR saíssem fora destes parâmetros. Portanto, a partir do momento que saíram destes parâmetros, era feito e comunicado ao laboratório. As amostras de sangue, quando aqueles parâmetros estavam na zona, vamos mais à frente, laranja ou vermelha, eram transportadas ao nosso laboratório de apoio de uma maneira mais rápida e para identificar mais facilmente eram etiquetados com uma etiqueta vermelha. Portanto, aqui aqueles parâmetros que eu falei, temperatura, saturação, temperatura, saturação, as duas coisas, leucograma, PCR, leucograma com PCR e só leucograma. Portanto, aqui vemos que, desde que haja os três, portanto, temperatura, saturação e alteração do leucograma, é imediatamente um doente urgente. Depois, vemos que, se mesmo que não tenha alteração tendo aqui a leucograma PCR, com alteração, também são doentes urgentes, e estes doentes urgentes são seguidos de uma maneira diferente. Portanto, aqui será um enfermeiro que cuidará imediatamente dos laranjas de uma forma mais ligada e numa unidade especial, e nos casos dos vermelhos, eles são automaticamente encaminhados. A nossa unidade de cuidados intensivos do hospital é imediatamente
imediatamente alertada e aí, portanto, quando há o risco acrescido da agudização do quadro, é feita imediatamente pré-oxigenação, recomendações específicas, conexão com o tubo ventilador, confirmação, portanto, isto são tudo procedimentos que aqui já foram falados e que agora não vou estar a repetir. O caso de intubação ou não, a oxigenoterapia realizada com monitorização apertada para manter entre os 92 e os 96 a saturação de oxigênio. O hospital de campanha tinha várias unidades, aqui falo neste caso na sala de emergência, porque é o tema que estamos agora a tratar de situações mais complicadas. Em paralelo a isto, o que é que nós tínhamos? Numa segunda fase começámos a ter formação de equipes móveis, portanto, quando houve o problema de começar a aparecer mais casos positivos nos lares, a mesma constituição que era feita no hospital de campanha, exatamente os mesmos procedimentos eram feitos em unidade. Portanto, havia uma equipe que ia no carro, dentro do carro havia os 2 dispositivos Spirit com a gota que era introduzida em 2 discos, era feito a análise, em 10 minutos tínhamos os resultados do ecograma e da CPR, medida a temperatura, portanto, exatamente feito da mesma maneira, e dentro das instituições também era feito o procedimento da recolha de zaragatoas, segundo o protocolo instituído, sempre ligado com a Direção-Geral de Saúde, e depois, da mesma maneira, também era encaminhado para os laboratórios consoante o grau de gravidade que tem a ver com temperatura, saturação de oxigênio e dificuldade respiratória. As proteções e os EPIs que já foram falados aqui, portanto não vou estar aqui a repetir. Claro que ao início foi um problema, como todos nós tivemos, que era ter o material, porque era, como foi falado também aqui, era toda a gente a querer o mesmo material, tudo ao mesmo tempo. Este projeto foi conjugalha com esta entidade de análise hematológica que falei, mais uns outros patrocínios, portanto, depois também foram os outros patrocínios que foram ajudando a pouco e pouco a angariar o material. E foram os próprios alunos, por exemplo, ao princípio eram eles que não tinham subsídio nem ajuda nenhuma de alimentar, portanto, eram eles que levavam, os turnos faziam durante a noite, portanto, foi uma grande motivação, como felizmente aconteceu em todo o lado, e a pouco e pouco foi-se organizando melhor até que se conseguiu, na realidade, tudo o que era necessário, cumprindo todas as regras que eram exigidas. Portanto, como falei aqui, a colocação, portanto, foram feitas todas as normas, eram as normas normais que nós tínhamos da Direção-Geral de Saúde, desde o equipamento individual de IVA 1, de IVA 2, ou o procedimento de colheita de armazenamento de amostras, se bem que depois com o próprio laboratório também tivemos que fazer alguns acertos, e dentro, agora não teria tempo de explicar aqui todo o circuito, mas foi feito um circuito em protocolo, com planta, por onde é que o doente entrava, a zona vermelha, a zona verde, a desinfecção, os voluntários quando entravam, quantas horas faziam, onde é que circulavam, onde é que são os vestiários e como é que saíam, o circuito dos utentes e principalmente, que era sempre o mais complicado, era o circuito dos lixos, e posso-vos dizer que foi tudo feito com a colaboração sempre muito estreita entre a coordenação médica, a Escola Superior de Saúde de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa, onde, repito, estava grande parte dos nossos alunos, alguns docentes e a própria direção, e todos os socorristas de todas as unidades de delegações de Portugal. Portanto, foi uma ação conjunta que durante 13 meses de atuação nas instalações exteriores do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. Pronto, aqui está só a título de exemplo, esta senhora foi minha ex-aluna e agora é coordenadora da área de enfermagem e presidente do Conselho Pedagógico, portanto foi uma das primeiras que avançou juntamente com os alunos. E tenho aqui os nossos princípios, humanidade e voluntariado, seria talvez aqueles que eu mais saltava agora nesta grande operação que nós tivemos.
Pronto, não vou estar a ocupar mais tempo, penso que não ultrapassei o tempo, se calhar eventualmente até falei um bocadinho depressa demais, mas como vejo que está tudo assim um bocadinho aflito com o tempo, e olha, acabou agora, pronto, tenho o telefone a tocar, acabou agora. E lhe dar os parabéns exatamente por isso. A experiência na área da docência compensa efetivamente nestas coisas, e é verdade. E temos muita pena, porque é uma pena minha não termos mais tempo para debater isto, porque já estamos muito para além da hora e temos que começar. Eu avancei um bocadinho naqueles aspectos que já tinham sido falados, andei para a frente e expliquei só mais a parte operacional e a ação conjunta de Cruz Vermelha, docência, sede, voluntários, porque a bandeira é toda a mesma. Eu queria lhe dar os parabéns pela iniciativa, que é bastante inovadora, e tenho pena, até lhe pedia, não sei se é muito, mas da parte da tarde, a nossa última mesa é exatamente sobre formação e competências, e uma das coisas que lá colocamos é o que é que pode ser feito a nível do geral da enfermagem para puxar mais para aquelas áreas do contexto militar que nós abordamos aqui mais, e o facto de saber que a Escola da Cruz Vermelha tem efetivamente essas duas cadeiras específicas no seu currículo de formação é bastante bom, era algo que eu não tinha conhecimento e que certamente irei colocar até em discussão da parte da tarde. Resta-me agradecer-lhe, assim e aos restantes palestrantes desta mesa. Já perdemos o enfermeiro Rui Rocha pelo caminho, por aquilo que parece, mas presumo que também já esteja com muito mais coisas que fazer. Portanto, agradecer novamente e dar por aqui, por terminada, a segunda mesa. Muito obrigado a todos.